cerquilha, tomé la ruta que todos evitaban, y la anciana del puesto susurro, el sigue golpeando desde el ataúde. Rei decisões que uno toma sem pensarlo demasiado, decisões que em el momento parecem insignificantes pero que después se revelam como pontos de quiebre en la línea del tiempo de tu vida. Eu tomé una de esas decisões hace 3 semanas, y desde entonces no ri dormido bien ni una sola noite. Cada vez que cierro los ojos, escucho esse sonido. Esse maldito golpeteo sordo, constante, como se alguém estuviera tratando de sair de um lugar donde nunca debió estar encerrado. Me llamo Roberto Maldonado, tenho 42 anos, levo 18 anos manejando caminhões de carga por todo o México. He recorrido cada carretera, cada autopista, cada caminho polvoriento de este país. Conozco las rutas como la palma de mi mano, sé donde estão os melhores lugares para detener-se a comer, donde la migra hace sus retenes, donde los baches pueden destrozar-te una lanta, donde los assaltantes esperam a los condutores despistados. Después de casi 2 décadas em este ofício, uno cree que de lo ha visto todo. Uno cree que de no hay nada que pueda sorprenderlo, assustarlo, hacerlo questionar la naturaleza de la realidade misma. Uno está equivocado. Todo comenzó martes por la tarde, em algum ponto perdido entre Veracruz y Oaxaca. Eu havia salido temprano de Coatzacoalcos com cargamento de materiais de construção que tinha que entregar em Salina Cruz. Normalmente, este viaje me toma unas 6 ou 7 horas se todo va bien, seguindo la ruta federal que todos conhecemos. Pero esse maldito dia, decidi tomar atalho. Não foi uma decisão completamente arbitrária. Havia escuchado em la radio que havia acidente grave em la carretera principal, trailer volcado que tinha bloqueados ambos carriles. Los reportes hablaban de ao menos 4 horas de espera. 4 horas que eu não podia permitir-me perder, no com el jefe pressionador-me para que entregara la carga antes de las 6 de la tarde. Assim que quando vi el desvio, esse caminho viejo y apenas marcado que se adentraba em las montanas, no lo pensé 2 veces. Debi pensarlo. Deus sabe que debi pensarlo. El caminho comenzó siendo razonablemente transitable, aunque claramente não havia sido mantenido em anos. La pavimentación estaba agrietada y rota em muitos lugares, com hierba crescendo através de las fisuras como dedos verdes tratando de reclamar lo que alguna vez foi território humano. Los árboles se inclinaban sobre la carretera desde ambos lados, criando túnel verde oscuro que bloqueava gran parte de la luz del sol. Era mediodía, pero bajo esse dosel de vegetação parecia ser primeira hora de la tarde, essa hora estranha donde la sombra se alargan y todo adquiere tono dourado y melancólico. Mientras manejaba, comecei a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes que inicialmente não pareciam significativos pero que se acumulaban em minha mente como gotas de água llenando vaso que eventualmente se desbordaria. Não havia outros veículos em esta carretera. Ni uno solo. Em casi una hora de manejo, não me havia cruzado com nadie. Ningún auto, ningún caminhão, ninguna motocicleta. Ni siquiera ciclistas ou pitons. La carretera estava completamente desierta, como se hubiera sido abandonada no hace años sino décadas, olvidada por el mundo moderno. Las casas que ocasionalmente apareciam à luz lados del caminho estaban em ruínas. Não é o tipo de ruínas que vês quando uma família simplesmente se muda y deja uma propriedade desatendida por tempo, sino ruínas antiguas, estruturas que pareciam haber sido abandonadas de maneira abrupta y violenta. Ventanas rotas com os vidrios todavia esparcidos em el suelo debaixo de ellas.
Puertas arrancadas de suas bisagras y tiradas em el jardim, cubiertas de musgo y hojas podridas. Paredes com enormes grietas que las atravesavam como cicatrices. Em mais de uma ocasião, vi manchas oscuras em las paredes interiores que podiam ver-se através de las ventanas rotas, manchas que mi mente se negava a identificar pero que mi estômago reconhecia instintivamente como sangre vieja, oxidada, que havia permanecido ali durante mucho tempo. O aire mesmo parecia diferente acuí, mais pesado, mais denso, cargado com algo que não podia nombrar pero que podia sentir pressionando contra mi piel como uma mano invisível. Havia olor também, olor a tierra húmeda y vegetação podrida mesclado com algo mais, algo dulce y nauseabundo que me recordava vagamente a las flores que ponem em los funerales. Esse olor que associas com la muerte tratando de disfrazar-se de vida, com la descomposição oculta bajo fragrâncias artificiais. Segui manejando porque já havia recorrido demasiado caminho como para dar marcha atrás. Essa é uma de las maldiciones de mi profesión. Uma vez que te comprometes com uma ruta, uma vez que inviertes tempo y combustível em uma decisão, é difícil admitir que foi error y retroceder. Sempre piensas que o caminho melhorará mais adelante, que la carretera se reconectará com la civilização em qualquer momento, que todo o esfuerzo valdrá a pena quando finalmente llegues a tu destino mais rápido que se hubieras tomado la ruta convencional. Pero este caminho não melhorava. Se volvia pior. Las curvas se hacían mais cerradas, mais traicioneiras. La carretera começou a ascender bruscamente, subindo por la montanha em zigue-zague, com precipícios cada vez mais profundos a lado y paredes de roca cada vez mais altas ao outro. Los árboles se volviam mais densos, mais oscuros, suas ramas entrelazando-se sobre mi cabeça hasta que apenas podia ver retazos del cielo através del folage. Era como conduzir através de túnel vivo, túnel que se hacía mais estrecho y claustrofóbico com cada quilômetro que avançava. Foi entonces quando vi el puesto. Apareció de repente depois de uma curva particularmente cerrada, como se hubiera materializado de la nada. Era uma estrutura pequena y destartalada recha de madeira podrida y laminas de zinc oxidado. El techo estava hundido em lado y parcialmente cubierto de musgo verde oscuro. Las paredes estaban llenas de grietas y agujeros, y toda la estructura se inclinaba peligrosamente hacia la derecha, como se estuviera a ponto de colapsar em qualquer momento. Letreiro colgaba torcido sobre la entrada, tem desgastado por el clima que apenas podia ler-se, refrescos, botanas, gasolina. Normalmente não me habría detenido em lugar assim. Se veía demasiado abandonado, demasiado peligroso, demasiado equivocado. Pero mi caminhão estava empezando a quedar sem combustível, la aguja del medidor bailando peligrosamente cerca de lá, e apesar de lo deteriorado que se veía el puesto, podia ver uma vieja bomba de gasolina ao costado, uma de esas bombas antiguas com el vidrio em la parte superior donde puedes ver el líquido subir quando bombeas. Me estacioné frente ao puesto y apagué el motor. El silencio que seguiu foi absoluto y perturbador. Não havia sonido de pájaros, ni insectos, ni viento entre los árboles. Solo silencio denso y opressivo que parecia ter peso físico, pressionando contra mis tímpanos hasta que pude escuchar el pulso de mi propia sangre bombeando em mis oídos. Bajé del caminhão com cautela, mis botas haciendo crujir la grava suelta del suelo. El aire acuí era aún mais pesado que em la carretera, cargado com esse olor do ozon y podrido que havia estado percebendo intermitentemente durante el viaje. A hora era mais fuerte,
mas definido, y definitivamente emanaba del puesto mismo de algum lugar cerca de él. La puerta del puesto estaba entreabierta, colgando de uma sola bisagra. Desde donde estava parado, podia ver um pouco del interior, estantes polvorientos médio vacios, productos tembierros que las etiquetas estaban descoloridas y manchadas por la humedad, mostrador de madeira com la superfície talada com iniciales y mensajes que el tiempo había vuelto ilígibles. Havia luz adentro, uma luz tenue y amarelenta que parpadeava ocasionalmente, como se viniera de uma lâmpada de aceite ou uma vela em lugar de eletricidade. Me acerca lentamente à la entrada, cada passo calculado y cauteloso. Mi instinto de supervivência, esse instinto que te mantiene vivo después de anos em las carreteras de México, me gritaba que me subiera de nuevo ao caminhão y me largara de aí, combustível nu. Pero la parte racional de mi cerebro argumentaba que necessitava gasolina, que no legaria muito lejos com el tanque casi vazio, que esta poderia ser mi única oportunidade de reabastecer-me antes de quedar-me varado em meio de la nada. Asomé la cabeça por la puerta entreabierta. Hola, mi voz sonando demasiado alta em el silencio opressivo. Hey, alguém aqui? Ao princípio no rubo respuesta. Solo esse silencio pesado y la luz parpadeante proyectando sombras temblorosas sobre las paredes manchadas. Estava a ponto de retirar-me quando escuchei ruído desde el fundo del puesto. Sonido de arrastre, como se alguém estuviera moviendo algo pesado sobre el piso de madeira. Entonces la vi. Una anciana emergió de las sombras del fundo del puesto, moviendo-se com uma lentitude que poderia haber sido resultado de la edad avançada ou de algo mais siniestro. Era increívelmente vieja, com la piel tem arrugada y manchada que parecia pergamino antiguo. Su cabelo era branco como la ceniza y le colgaba em mechones delgados y grasientos ao redor de uma cara que parecia mais uma calavera cubierta de piel que rosto humano. Sus ojos eran lo más perturbador, eran blancos, completamente blancos, sin iris ni pupila visible, como se estuviera ciega, pero de alguma maneira sabia exatamente donde estava e mirando-me fijamente com essa mirada vazia que parecia ver através de mim, mas allá de mim, hacia lugares que minha mente consciente não podia alcançar. Vestia vestido negro muito viejo, tão desgastado que era difícil distinguir donde terminava a tela y donde comenzaba a suciedade acumulada. Sus manos, huesudas y com las venas marcadas como raíces bajo la piel translúcida, se aferravam a bastão de madeira nudosa que parecia ser o único que la mantenia erguida. Gasolina, dije, tratando de manter mi voz firme. Necessito gasolina para mi caminhão. La anciana no respondió imediatamente. Se quer dali, mirando-me com esos ojos blancos y muertos, su respiração produzindo sonido sibilante y medo que me eriçava la piel. Pude ver su pecho subindo y bajando bajo el vestido raído, cada respiração pareciendo requerir-lhe esforço tremendo. Finalmente, habló. Su voz era como el roce de hojas secas, áspera y quebrada, pero com uma claridade inquietante que contradecia sua aparência frágil. No deberias estar aqui, dijo. Nadie deberia estar aqui. Nadie viene por esta ruta. Nadie que sepa lo que é esse bueno para elos. Escalofrio me recorrió a la coluna vertebral, pero traté de manter la compostura. Solo necessito combustível, repeti. Vi la bomba afuera. Funciona? La anciana ladeu la cabeça de uma maneira que me recordou a pájaro estudiando insecto antes de devorá-lo. Luego assentiu lentamente. Funciona, dijo. Todo aqui funciona. Todo aqui sigue funcionando, que não deveria.
aunque es mejor que no lo haga. Sus palabras no tenían sentido, pero había algo en su tono, en la forma en que las pronunciaba, que me hizo sentir profundamente incômodo. Queria ir-me, queria sair correndo de esse lugar y no mirar atrás, pero necessitava el combustível. Quanto por llenar el tanque? Perguntei. La anciana se rió, sonido seco y quebrado que se convirtió en una tos violenta. Se doblou sobre su bastão, su cuerpo inteiro sacudiu em dose com cada tos, y por momento terrível pensé que iba a colapsar ali mesmo frente a mim. Pero finalmente la tos cesó y se enderezó, limpiando-se la boca com el dorso de uma mano russuda. No quiero tu dinheiro, dijo. El dinheiro no sirve para nada aqui. Nada sirve para nada aqui excepto las advertências, y nadie escucha las advertências. Advertências? Repeti, sentindo que estava perdendo el controle de esta conversação, se é que alguma vez lo había tenido. La anciana dio passo hacia mim, y automaticamente retrocedi. Havia algo em sua proximidade que era fisicamente repulsivo, como se emanara uma energia oscura que mi corpo instintivamente rechazava. Esta carretera, dijo ela, sua voz bajando a sussurro áspero. Esta carretera está maldita. Leva a lugares que não deveriam existir. Leva a verdades que nenhum homem deveria conhecer. Y pasa por aquilo que não deveria ser perturbado. No creio em maldições, dije, aunque mi voz sonaba menos convincente de lo que hubiera querido. No tienes que crer, respondió ela. La creencia no cambia la realidade. La oscuridade existe independentemente de se cris em ela ou no. Se movió hacia la puerta, passando junto a mim, y eu me apreté contra el marco para evitar que nos tocáramos. O olor que emanava de ela era abrumador de cerca. Esse olor dulce y podrido multiplicado por 100, mesclado com algo mais, algo que olía a tierra de cementírio y flores marchitas. Vem, dijo. Te daré el combustível. Pero después debes irte. Debes irte rápido y no detenerte, no importa lo que veas, no importa lo que escuches. Y quando llegues ao quilômetro 18, quando veas el árbol viejo com las ramas retorcidas como braços suplicantes, acelera. Acelera todo lo que puedas y no mires hacia el claro del bosque. ¿Por quê? Perguntei, sabendo que provavelmente no queria escuchar la respuesta. La anciana se detuvo en la puerta y me miró por encima de su hombro. Sus ojos blancos pareciam brilhar com uma luz propia en la penumbra. Porque ali é esse donde está enterrado, dijo. Y el sigue golpeando desde el ataúde. Las palavras caíram sobre mim como agua helada. Me quedé congelado, mi mente tratando de processar o que acabava de escuchar, buscando alguma explicação racional, alguma maneira de interpretar essas palavras que no implicara lo impossible, lo sobrenatural, lo absolutamente aterrador. Quem está enterrado? Logrei perguntar, mi voz apenas sussurro. Pero la anciana de había salido, arrastrando-se hacia la bomba de gasolina com essa maneira inquietante de mover-se, como se suas articulações não funcionaram del todo corretamente. La segui, saliendo a la luz grisácea de la tarde, y me surpreendió dar-me conta de que havia passado mais tempo dentro del puesto de lo que pensava. El sol estava significativamente mais baixo em el cielo, proyectando sombras largas y distorsionadas através del claro donde estaba el puesto. La anciana comenzó a bombear gasolina manualmente, sus braços esqueléticos trabalhando la palanca com uma fuerza sorprendente para alguém que parecia estar a las puertas de la muerte. El líquido comenzó a fluir hacia mi tanque, y eu observava el processo em silêncio, mi mente dando vueltas ao redor de suas palavras.
El sigue golpeando desde el ataúde. Que demônios significava isso? Alguém havia sido enterrado vivo? Era uma leyenda local, uma história para assustar a los viajeros? Ou era algo mais, algo real y terrible que esta mulher conhecia de primeira mano? Hace 30 anos, comenzó a hablar la anciana de repente, sin dejar de bombear, esta carretera era transitada. No mucho, pero lo suficiente. La gente la usaba para viajar entre los pueblos de las montanas. Era mais rápida que la ruta principal, aunque mais peligrosa. Muitas curvas, muitos precipícios. Pero la gente la usaba de todos modos. Hizo una pausa, su respiração volviendo-se mais trabalhosa com el esfuerzo de bombear. Entonces comenzaron los acidentes, continuou. No acidentes normeios. Acidentes estranhos. Veículos que saliam de la carretera em lugares donde não deveriam, como se el conductor hubiera girado el volante deliberadamente hacia el precipício. Outros que simplesmente se deteniam em meio de la carretera y nunca volviam a arrancar, encontrados dias depois com los ocupantes desaparecidos. Y alguns que eram encontrados com todos adentro muertos, sem uma marca em seus cuerpos, solo com expressões de terror absoluto congeladas em seus rostros. El tanque estava casi lleno ahora, pero la anciana no se detenía, y yo no me atrevia a interrumpir-la. Las autoridades investigaron, dijo. Enviaron a detective de la ciudade, homem escéptico que não creía em superstições. Se lamaba Ernesto Vega. El vino acuía hace 29 anos, convencido de que encontraria uma explicação racional para todos estes incidentes. Assaltos, talvez, ou algum tipo de gás que escapava de las rocas de la montanha y causaba alucinações. Su voz se volvió mais tensa, mas lena de uma emoção que não podia identificar completamente. Tristeza, medo, culpa. Ernesto passou 2 semanas investigando. 2 semanas haciendo perguntas, explorando la carretera, buscando pistas. Entonces encontrou algo. Encontrou el lugar. El claro junto ao árbol retorcido. Encontrou la tumba. El tanque se desbordou. La gasolina derramando-se sobre el suelo, pero ninguno de luz se movió para detenerlo. Não era uma tumba marcada, continuou ela, su voz agora apenas sussurro. Não havia lápida, não havia cruz. Solo tierra removida em forma retangular, tierra que se veía mais oscura que la rodeaba, como se estuviera empapada em algo mais que agua de lluvia. Ernesto começou a cavar. Não sei por quê. Talvez curiosidade profissional. Talvez algo mais, algo que lo lamaba desde debaixo de essa tierra oscura. Cerrou a bomba de gasolina finalmente, é o silêncio que seguiu casi ensordecedor em comparação com o ruído mecânico del bombeo. Cavou durante horas, dijo. Mientras cavava, começou a escuchá-lo. El golpiteo, sordo, constante, como se alguém estuviera golpeando la madeira desde adentro. Ao princípio pensou que eram sus propios latidos del coração, o el sonido de su pala golpeando raízes. Pero quanto mais profundo cavava, mais fuerte se volvia el sonido. Mais insistente, mais desesperado. Me di cuenta de que estava conteniendo la respiração y forcé a mis pulmones a funcionar de nuevo. Quando finalmente alcançou el ataúde, el golpiteo era tão fuerte que podia sentir-lo reverberando através de la pala, através de sus braços, através de todo su cuerpo. La anciana cerrou sus ojos blancos, como se estuviera reviviendo el momento. Limpiou la tierra de la tapa del ataúde. Era viejo, muy viejo, la madeira podrida y agrietada. Através de uma de esas grietas, podia ver algo.
Um movimento. Dedos pálidos y putrefactos tratando de alcançar la libertad. Dios mío, sussurre. Ernesto gritou, dijo ela. Gritou y retrocedió, trepando fuera del agujero, correndo hacia su alto. Pero antes de que pudiera chegar, antes de que pudiera escapar, algo salió del ataúde. No puedo descrever-lo porque não lo vi diretamente, pero Ernesto sí. Ernesto lo viu, y lo que viu lo destruiu. Que le passou? Perguntei, aunque parte de mim não queria saber la respuesta. Lo encontraron 3 dias después, dijo la anciana. Estava sentado em su alto, que se havia estrelado contra um árbol a solo uns metros del claro. Estava vivo, tecnicamente, pero su mente se havia ido. Solo repetia las mismas palavras una y outra vez, el sigue golpeando. El nunca deixará de golpear. Nunca debi abrir el ataúde. Nunca debi deixar-lo salir. El silencio que siguió foi absoluto. Podia escuchar mi propia respiração, rápida y superficial, el latido acelerado de mi coração. Después de eso, las autoridades cerraron la carretera, continuó la anciana. Pusieron barreiras, sinales de advertência. Pero las barreiras fueron derribadas, las señales destruídas ou roubadas. É como si la carretera misma no quisiera ser olvidada. Como si quisiera atraer a más viajeros, más almas desprevenidas hacia lo que sea que acecha em ese claro. Me mirou diretamente, sus ojos blancos pareciendo penetrar hasta mi alma. Ernesto vivió outros 6 meses depois de eso, em um hospital psiquiátrico, antes de ahorcar com sus propias sabanas. Pero incluso después de muerto, dicen que todavía pueden escucharlo gritando em las noches silenciosas. Gritando sobre el golpito que nunca se detiene, sobre la cosa que salió del ataúde y que ahora camina por esta carretera, buscando a quien sabe que. Queria decir-lhe que era uma loucura, que era solo uma leyenda urbana, uma historia para assustar a los turistas. Pero había algo en la forma en que lo contaba, algo en sus ojos muertos y su voz quebrada, que me hacía crer cada palavra. Vete, dijo de repente, com urgência. Vete agora. Pasa por el quilômetro de S8 tem rápido como puedas. No mires hacia el claro. No te detengas. No importa lo que veas ou escuches, no te detengas. Y reza. Reza para que lo que sea que Ernesto liberou de ese ataúde no te encuentre. No necessitaba que me lo dijera dos veces. Me subi a mi caminhão, mis manos temblando mientras giraba la lave em el encendido. El motor rugió a la vida, el sonido reconfortante y familiar em medio de toda esta loucura. Miré por el espejo lateral mientras me alejaba del puesto. La anciana seguía ali parada, uma figura oscura y encurvada que se volvia mais pequena com la distancia. Pero incluso quando dia era apenas um ponto em mi espejo retrovisor, podia sentir sua mirada sobre mim, esos ojos blancos y vacios siguiendo mi progresso por la carretera maldita. Conduje rápido, mais rápido de lo que era seguro em uma carretera em tem mau estado. Las lantas chirriaban em las curvas cerradas, el caminhão balanceando-se peligrosamente cerca del borde del precipício em mais de uma ocasião. Pero no reducia la velocidade. No podia. Cada fibra de mi ser gritaba que necessitaba salir de esta carretera, alejar-me de este lugar olvidado por Dios y la razón. Passei vários quilômetros sem incidentes, y comecei a pensar que talvez, solo talvez, la anciana estaba louca. Que toda essa historia sobre el detective y el ataúde y la cosa que salió de el era solo el delírio de uma mente senil. Que legaria ao final de esta carretera, me reconectaria com la civilização,
y todo esto sería solo una anedota extraña que contaría en las paradas de caminhões. Entonces vi el marcador del quilômetro 18. Era poste viejo y oxidado, apenas visible entre la vegetación que lo había crecido alrededor. Los números pintados en el estaban descoloridos, pero aún legibles, 18. Y justo más allá del marcador, exatamente como la anciana había descrito, estaba el árbol. Era enorme, provavelmente centenário, com el tronco retorcido y nudoso como se hubiera sufrido anos de dolor. Sus ramas se estendiam em ângulos impossíveis, algumas apontando hacia el cielo como dedos acusadores, outras curvadas hacia abaixo como braços caídos em desesperação. No tinha hojas, aunque os outros árboles alrededor estaban cubiertos de folhagem verde. Solo ramas desnudas y negras contra el cielo que se oscurecia. Y más allá del árbol, ligeiramente apartado de la carretera, havia claro. Mantuve mis ojos en la carretera. No mires, me dije a mí mismo. La anciana dijo que no miraras. Solo pasa de largo. Solo sigue conduzindo. Pero era como tratar de não pensar em elefante rosa quando alguém te diz que não pienses em elefante rosa. La proibição misma hace que sea impossível no hacerlo. Mi cabeça começou a girar hacia el claro casi involuntariamente. Luché contra el impulso, mis manos apretando el volante com tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sudor frio começou a bajar por minha espalda apesar del aire fresco de la tarde. Mi respiração se volvió superficial y rápida. Entonces lo escuché. El golpiteo. Era exatamente como la anciana lo había descrito, sordo, constante, como se alguém estuviera golpeando madeira desde adentro. Tampe, tampe, tampe. Ritmo lento y deliberado que de alguma maneira se las arreglaba para cortar através del ruído del motor de mi caminhão, através del sonido de las lantas sobre el asfalto roto, resonando diretamente em mi crânio. No puede ser real, pensé. É esse solo mi imaginação. É esse o poder de sugestão. É esse mi coração latiendo em mis ouídos. É esse qualquer cosa menos lo que creo que é esse. Pero el sonido continuava. Tampe, tampe, tampe. Y com cada golpe, se volvia mais fuerte, mais insistente, como se lo que fuera que estaba produzindo esse sonido estuviera acercados a mim, acortando la distancia entre nosotros. Mis ojos se dirigieron hacia el claro. No queria mirar. Cada instinto de autopreservação que tinha me gritava que não mirara. Pero era como se uma força externa controlara mis músculos, girando mi cabeça inexoravelmente hacia el espaço aberto entre os árboles. Lo que vi me heló la sangre. Em el centro del claro havia montículo de tierra oscura, exatamente como la anciana havia descrito. Y ao lado del montículo havia algo. Uma forma. Em la luz decrescente del atardecer, era difícil distinguir os detalhes, pero podia ver lo suficiente para saber que não era natural, não era humano, aunque tinha uma forma vagamente humanoide. Era alto, impossivelmente alto, com extremidades que eram demasiado largas y articuladas em lugares donde não deveriam estarlo. Su piel, se é esse que se lhe podia lamar piel, era de color gris verdoso que me recordava a la carne em estado de descomposição avançada. Estava de pé junto ao montículo, completamente imóvel excepto por seu braço direito, que se levantava y bajava em movimento repetitivo, golpeando algo invisível em el aire. Tampe, tampe, tampe. El sonido sincronizava perfeitamente com el movimento de su braço. Y mientras lo observava, paralisado por el horror, sua cabeça começou a girar.
Girar em mi dirección. Girar com um movimento lento y deliberado que não podia ser natural, que violava todas as leis de la anatomia humana. Pisé o acelerador a fundo. El caminhão se disparou hacia adelante, las lantas patinando momentaneamente em la superfície húmeda de la carretera antes de encontrar tracción. El motor rugió em protesta, pero respondió, empujando-me hacia adelante, lejos de ese claro maldito, lejos de esa cosa que não deveria existir. Pero incluso quando me alejaba, incluso quando el claro desaparecia detrás de uma curva y que dava fuera de mi vista, el golpito continuava. No diminuía com la distancia como deveria. Se acaso, se volvia mais fuerte, mais cercano, como se la cosa estuviera siguiendo-me, acortando la distancia apesar de la velocidade a la que conducia. Tampe, tampe, tampe. Podia escutá-lo sobre el rugido del motor. Podia sentir-lo vibrando através del asiento, através del volante, através de mis huesos. Era como se el sonido se hubiera incorporado a la realidade misma, convirtiendo-se em uma constante universal de la que não podia escapar. La carretera se volvió na mancha borrosa frente a mim mientras aceleraba através de curvas que deveria haber tomado com extrema precaução. Las lantas chirriaban em cada giro, el caminhão inclinadose peligrosamente, rozando el borde del precipício mais vezes de las que queria contar. Pero no reducia la velocidade. No podia. El terror puro había tomado control de mi cuerpo, anulando todo instinto de autopreservação excepto uno, huir. Entonces, em uma curva particularmente cerrada, algo apareció em medio de la carretera. Era uma figura humana, o algo que alguma vez havia sido humano. Estava parada diretamente em mi caminho, iluminada por mis faros, lo que vi em esse breve segundo antes de que tuviera que girar violentamente el volante para evitar-la se quedará grabado em mi memoria hasta el dia que muera. Era hombre, o había sido hombre. Su roupa estava raída y podrida, colgando de su cuerpo em girones que revelaban carne em descomposição debaixo. Pero lo peor era su rostro. Dios, su rostro estava contorcionado em uma expressão de agonia y terror absolutos, la boca aberta em grito silencioso, los ojos estaban em blanco, completamente blancos como luz de la anciana, pero havia algo detrás de ese blanco, algo que se movia y retorcia como gusanos bajo uma piel translúcida. Sus punos estaban ensangrentados y destrozados, como se hubiera estado golpeando algo durante mucho tempo. Golpeando desde adentro de algo oscuro y confinado, tratando desesperadamente de escapar. Giré el volante bruscamente, demasiado bruscamente. Las lantas del caminhão perdieron tracción y sentí el vehículo comenzar a derrapar. El tiempo pareció ralentizar-se mientras el caminhão patinaba hacia el borde de la carretera, hacia el precipício que se abria como uma boca hambrienta esperando devorar-me. Hice lo único que pude hacer, giré el volante en la dirección del derrape, truco que havia aprendido anos atrás durante curso de manejo defensivo. Las lantas encontraron tracción justo quando el borde traseiro del caminhão se asomaba sobre el abismo, com grito que no reconheci como meu, logré enderezar el veículo y continuar por la carretera. Miré por el espejo retrovisor. La figura había desaparecido. La carretera detrás de mim estava vacía, iluminada solo por el resplandor rojo de mis luces traseiras. Pero el golpito continuava. Tampe, tampe, tampe. Ahora venia desde todas partes. Desde adelante, desde atrás, desde los lados. Como se estuviera rodeado por uma orquesta fantasmal golpeando ritmo fúnebre, marcando el tempo de mi descenso hacia la loucura.
La carretera comenzó a descender, serpenteando montanha abaixo em uma série de curvas que se volviam cada vez mais pronunciadas. Árboles antigos se alçaban a ambos lados como sentinelas silenciosos, suas ramas entrelazando-se sobre minha cabeça y bloqueando as últimas luzes do crepúsculo. Era como conduzir através de túnel vivo que se hacía mais estrecho y claustrofóbico com cada metro que avançava. Entonces comecei a ver mais figuras. Apareciam em los bordes de la carretera, entre los árboles, apenas visíveis em la penumbra cresciente. Hombres, mulheres, incluso ninhos. Todos com essa mesma expressão de horror congelada em seus rostros. Todos com los punhos ensangrentados levantados, golpeando o aire em esse ritmo constante y terrible. Tampe, 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 no eran solo apariciones. Podia verlos claramente agora, com nível de detalhe que me hacía querer cerrar los ojos y nunca abrir-los de nuevo. Podia ver la carne podrida colgando de sus huesos. Podia ver los gusanos y larvas que se retorciam em las heridas abiertas. Podia ver sus ojos blancos seguindo mi progresso por la carretera, girando em suas cuencas com esse movimento antinatural que havia visto antes. Todos elos golpeaban. Golpeaban em sincronia perfecta, seus punhos destrozados criando esse sonido que agora dominava completamente mi consciência, borrando todos os demais pensamentos excepto el terror puro y primordial. Mi caminhão rugia cuesta abaixo agora, ganando velocidade peligrosamente rápido. El motor gemia em protesta, los frenos humean ao intentar controlar el descenso. Pero não me atrevia a reduzir la velocidade demasiado. Las figuras pareciam estar acercadose, saliendo de entre los árboles, algunas incluso aventurando-se em la carretera misma. Uma mulher com vestido branco manchado de tierra y sangre se parou diretamente em mi caminho. Não pude evitar-la a tiempo. Cerré os olhos em el último segundo, esperando el impacto, esperando el horrible golpe de atropelar a alguém, incluso se esse alguém já estava muerto. Pero no rubo impacto. Quando abri os olhos, la carretera estava vazia. La mulher havia desaparecido. Miré por el espejo retrovisor y la vi parada em medio de la carretera detrás de mim, mirando-me alejar, su boca abrindo-se y cerrando-se em palavras que não podia escuchar sobre el rugido del motor y esse maldito golpito constante. Fantasmas, pensé, são fantasmas. Las almas de aqueles que murieron em esta carretera, atrapadas aqui por lo que sea que salió de esse ataúde. Por la cosa que vi em el claro. Pero incluso mientras mi mente tratava de racionalizar lo que estava viendo, de encajar-lo em algum marco de referência compreensível, sabia que era mais que isso. Estas não eram simples aparições atrapadas em buco de repetição. Havia inteligência detrás de esos ojos blancos, propósito em seus movimentos. Estaban tratando de dizer-me algo, de advertir-me sobre algo, ou talvez estaban tratando de manter-me aqui, de anadir-me a suas filas. El golpito se volvió mais fuerte agora tão intenso que podia sentir-lo em mis dientes, em mi crânio, vibrando através de cada célula de mi cuerpo. Era como se estuviera dentro de tambor gigante sendo golpeado desde el exterior, el sonido resonando através de la cavidade de mi existência. Entonces, justo quando pensei que não podia empeorar, quando pensei que já havia alcançado o limite de lo que mi mente podia suportar sem quebrar-se completamente, el caminho se enderezou y vi luzes adelante. Luzes de civilização. Pueblo. Havia maldito pueblo adelante. Nunca havia sentido tanta alívio em minha vida. Pisei o acelerador mais,
Se isso era possível, o caminhão praticamente volando sobre o asfalto mientras me acercava a esas luzes benditas y salvadoras. Pero algo estava mal. Las luzes não se moviam. Não havia movimento em las calles que podia ver comenzando a tomar forma. Ningún auto, ninguna persona. Solo edifícios oscuros com ventanas iluminadas por uma luz tenue y parpadeante, essa mesma luz enfermiza y amarelenta que havia visto em el puesto de la anciana. Não me importou. Era civilização, ou ao menos la aparência de ela, eso era melhor que esta carretera maldita rodeada de árboles antigos y espíritos atormentados. Entrei ao pueblo a toda velocidade, las lantas chirriando mientras frenaba finalmente, deteniendo-me em lo que parecia ser la plaza principal. Apagou o motor, em el silêncio que seguiu, el golpiteo finalmente cessou. El silêncio era casi tão perturbador como el sonido havia sido. Mis ouídos zumbaban com la ausência repentina del ritmo constante que havia dominado mi consciência durante los últimos, quanto tempo havia sido? Miré mi relógio y me quedé helado. Según mi relógio, haviam passado 5 horas desde que salí del puesto de la anciana. 5 horas. Pero havia recorrido como mucho 30 quilômetros. Incluso com las curvas peligrosas y mi velocidade reduzida em alguns tramos, deveria haber tomado menos de uma hora. Donde se haviam ido las outras 4 horas? Que havia sucedido em esse tempo que mi mente consciente não podia recordar? Miré ao redor del pueblo com crescente incomodidade. Estava vazio, completamente vazio. Não havia personas em las calles, não havia autos estacionados, não havia sonido de televisões ou radios viniendo de las casas. Solo esse silêncio denso y opressivo que havia comenzado a associar com este lugar maldito. Los edifícios que rodeaban la plaza eran viejos, muy viejos. Arquitetura colonial espanhola em vários estados de deterioro. Algumas fachadas estavam razonavelmente bem conservadas, com su estuco pintado em colores tradicionais aunque descoloridos por el tiempo. Outras estavam em ruínas parciais, com pedaços de pared faltantes y techos hundidos. Las luzes. Esas malditas luzes que brilhavam detrás de las ventanas. A hora que estava mais cerca, podia ver que não eram luzes elétricas. Eram velas, cientos de ellas, ardiendo detrás de cada ventana como se el pueblo inteiro estuviera participando em uma vigília silenciosa. Necessitava salir del caminhão. Necessitava encontrar a alguém, qualquer, que pudiera decir-me donde estava y como salir de esta pesadilla. Pero quando puse mi mano em la manija de la puerta, algo me detuvo. Movimento. Apenas perceptible, pero definitivamente ali. Una de las cortinas em uma ventana del segundo piso de edifício ao outro lado de la plaza se havia movido. Como se alguém hubiera estado mirando hacia afuera y acabara de retirar-se. Olá! Grité, mi voz sonando demasiado fuerte em el silêncio. Por favor, necessito ajuda. No rubo respuesta. Pero vi outro movimento, esta vez em uma ventana diferente. Luego outro. Outro. Era como se todo el pueblo estuviera observando-me desde detrás de suas cortinas, estudiando-me, e velhoando-me. El miedo comenzó a trepar por mi coluna vertebral nuevamente. Esto não estava bem. Nada de esto estava bem. Necessitava ir-me, ahora, pero adonde? De vuelta a la carretera com sus espíritos golpeadores y su cosa impossible del claro? O mais profundo em este pueblo fantasma donde cientos de ojos invisibles me observaban desde la oscuridade? Entonces escuché una puerta a abrir-se.
Me giré bruscamente y via alguém saliendo de uno de los edifícios ao lado de la plaza. Era hombre, o ao menos tinha la forma de hombre. Caminaba com uma lentitude deliberada, sus passos medidos y cuidadosos. Vestia roupa que parecia ser de outra época, pantalones y camisa de algodão blanco manchados por el tiempo, y sombrero de paja que ocultava su rosto em sombras. Desculpe, dije, tratando de manter mi voz firme. Estou perdido. Necessito indicações para chegar a. Tu viniste por la carretera, me interrumpió el hombre. Su voz era profunda y resonante, pero había algo extraño em ela, como se estuviera hablando desde muy lejos ou desde el fondo de pozo. Sí, respondi. Tomé desvio y. Nadie toma essa carretera por acidente, dijo el, acercadose mas. Todavia não podia ver su rosto bajo el sombrero. La carretera lama. La carretera elige. Y aqueles que respondem a su lamado nunca são os mesmos después. Escalofrio me recorrió. Sus palavras resonaban com algo que havia sentido pero não havia querido admitir. Que mi decisão de tomar esse desvio não havia sido completamente minha. Que havia sido atraído aqui por algo mais grande, algo mais oscuro. Solo quiero irme, dije. Solo quiero salir de aqui y volver a la carretera principal. El hombre se detuvo a unos metros de mi caminhão. Lentamente, muy lentamente, levantou la cabeça, y pude ver su rosto bajo el sombrero. Era viejo, increívelmente viejo, com arrugas tão profundas que pareciam cicatrizes taladas em su piel. Sus ojos eran del mismo blanco muerto que los de la anciana del puesto, sin iris ni pupila. Y quando abrió la boca para hablar, pude ver que não tinha dientes, solo encías negras y podridas. No puedo dizer-te, dijo. No hasta que entiendas. No hasta que sepas la verdad. Que verdad? Perguntei, que não estava seguro de querer conhecer la respuesta. La verdad sobre este lugar, respondió. La verdad sobre lo que somos. La verdad sobre lo que tu pronto serás. Negó com la cabeça lentamente. Este pueblo murió hace mucho tiempo, continuó. Todos nosotros morimos. Pero algo nos mantiene aqui. Algo que não nos deixa descansar. Algo que necessita audiência. Testigos de sua existência. El ataúde, sussurré, las piezas comenzando a encajar em mi mente com uma claridade horrible. La cosa que salió del ataúde. El hombre assentiu. Hace mucho tiempo, antes de que hubiera carreteras ou pueblos em estas montanas, había hombre, dijo. Hombre muy malo que hizo cosas muy malas. Quando finalmente murió, nadie queria enterrá-lo em tierra bendita. Assim que lo enterraron aqui, em lo profundo de las montanas, lo más lejos possible de qualquer lugar santo. Lo enterraron em ataúde selado com hierro y sal, com símbolos talados em la madeira para mantenerlo contenido. Riso una pausa, su respiração sibilante lenando el silencio. Pero el mal como esse no se mantiene contenido facilmente, continuou. Durante décadas, durante siglos, el golpeó. Golpeó desde dentro de su prisão de madeira, cada golpe debilitando los selos, cada golpe acercando-lo mais a la libertad. Y finalmente, quando el detective Ernesto Vega abrió esse ataúde, quando rompió los últimos selos que lo conteniam. No terminou la frase. No necessitava hacerlo. El salió, dije, mi voz apenas sussurro. Salió, confirmou el hombre. Y quando salió, todo cambió. La carretera se volvió. Outra cosa. Caminho que existe fuera del tiempo normal, fuera de la realidade normal. Y este pueblo, que havia sido abandonado durante anos, se convirtiu em seu domínio.
Todos nosotros que habíamos muerto aqui, todas las almas que alguna vez habían perecido em esta tierra, fuimos atados a este lugar, obrigados a servir como guardianes. Ou talvez prisioneiros. É esse difícil decir qual. Que é esse lo que quiere? Pergunté. Que quiere de mim? O homem inclinou a cabeça, como se estuviera escuchando algo que eu não podia ouvir. Te quiere a ti, dijo finalmente. Quiere tu terror, tu desesperação. Se alimenta de elo. Cada viajero que toma esta carretera, cada alma que é atraída aqui, lhe dá mais força. Quando finalmente te quiebre, quando tu mente no pueda soportar mas é o horror de lo que has visto, tu também te unirás a nosotros. Outro fantasma golpeando eternamente, tratando de escapar de ataúde que já não existe. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoiar-me contra el caminhão para não cair. Tiene que haber uma maneira de salir, dije. Tiene que haber uma maneira de escapar de esto. Rei uma maneira, dijo el hombre. Pero requerirá todo tu coragem, toda tu vontade. Assim, puede que não seja suficiente. Dime, insisti. Por favor. El hombre señaló hacia el extremo opuesto del pueblo, donde outra carretera salia hacia la oscuridade de la montanha. Essa carretera leva de regresso ao claro, dijo. Ao lugar donde está enterrado el ataúde. Se quieres ser livre, se quieres romper el poder que esta maldição tiene sobre ti, debes regresar ali. Debes enfrentar-lo que rein é claro. Debes cerrá-lo. Cerrá-lo? Repeti. Como demônios se supone que haga eso? O ataúde todavia está ali, dijo. Abierto, roto, pero ali. Se puedes cerrá-lo, se puedes restaurar os selos que sea parcialmente, puedes debilitar su poder lo suficiente como para escapar. Pero tendrás que estar cerca de él. Tendrás que mirar diretamente a la cosa que salió de ese ataúde. Se tu mente se quiebra antes de que puedas completar la tarea. No terminó, pero no necesitaba hacerlo. Entendia las consequências. ¿Por que me estás diciendo esto? Pergunté. ¿Por que me ayudas? El hombre fue silencioso por largo momento. Quando habló de nuevo, havia algo em sua voz que poderia haber sido tristeza, poderia haber sido ignorância. Porque uma vez eu também fui viajero, dijo. Uma vez eu também tomei esta carretera buscando atalho. Quando chegou o momento de tomar a decisão, quando tive a oportunidade de ser valiente, eu falei. He estado atrapado aqui durante, não sei quanto tempo de décadas, talvez siglos. El tempo não funciona igual aqui. Pero nunca he olvidado esse momento de cobardia, esse momento em que elegiu ir em lugar de lutar. Levantou sua mano vi que seus nudilos estavam ensangrentados destrozados, exatamente como luz de todas as outras aparições que havia visto em la carretera. Golpeou, dijo simplesmente. Todos golpeamos, tratando de escapar de prisões que solo existem em nuestras mentes agora. Reviviendo eternamente é o momento de nuestro maior medo, nuestro maior arrepentimiento. No quiero eso para ti. No quiero que outra alma se una a este coro de condenados. Trago essa saliva, tratando de processar todo esto, tratando de encontrar el coragem que sabia que necessitaria. Se falo? Pergunté. Se no puedo hacerlo? Entonces te unirás a nosotros, dijo el hombre com simplicidade. Golpearás como nosotros golpeamos, para sempre. Miré hacia la carretera que havia señalado, desaparecendo em la oscuridade. Luego miré mi caminhão, mi fiel companheiro de tantos viajes, agora mi única conexão real com el mundo que havia deixado atrás. La vida que havia deixado atrás. Pensei em minha família,
em minha esposa Maria que estaria esperando-me lamada, em mis hijos que esperariam que volviera a casa é o fim de semana. Pensei em todas as coisas que aún queria hacer, todos os lugares que aún queria ver, todas as experiências que aún me quedaban por vivir. Pensei em passar a eternidade atrapado aqui, golpeando em ataúde invisível, reviviendo mi terror una outra vez hasta que dia ni siquiera recordara quem havia sido antes. La decisión, quando finalmente la tomé, foi surpreendentemente fácil. Dime que necessito hacer, dije. El hombre assentiu lentamente, casi com aprobação. Em la parte de atrás de mi caminhão rei herramientas, comecei. Tenho martilhos, clavos, cadenas. Nos servirão, me interrompió. Los selos devem ser restaurados com os mesmos materiais que se usaram originalmente. Hierro forjado antigo, no hierro moderno. Sal de mar, no sal de mesa. Símbolos talados corretamente, no solo marcas ao azar. Entonces donde, em la iglesia, senaló hacia edifício ao lado de la plaza, mais grande que los demás, com uma cruz oxidada todavia visível em su campanário. Antes de que este pueblo muriera, antes de que la maldición caera sobre nosotros, éramos devotos. El padre Sebastián mantenía los objetos sagrados seguros em la sacristia. Hierro de antiguas cadenas de penitencia, sal bendita del mar distante, livros com los símbolos corretos. Todo lo que necessitas está ali, si tienes el coragem de tomá-lo. Miré hacia la iglesia. Las velas brillaban detrás de sus ventanas rotas, proyectando sombras que pareciam mover-se y retorcer-se como coisas vivas. Mientras observava, pude ver figuras moviendo-se dentro, formas oscuras que se deslizaban entre los bancos. Que rei adentro? Perguntei. Nosotros, respondió el hombre. Todos nosotros. La iglesia é esse donde nos reunimos, donde esperamos. Esse é o único lugar em este pueblo donde todavia podemos sentir eco de lo que alguna vez fuimos. Esse nuestro refugio, nuestro purgatório. Me deixarão tomar lo que necessito? Algunos sí, dijo. Algunos no. Algunos de nosotros todavia recuerdam lo que é esse querer estar livre. Outros rem estado aqui tanto tempo que rem olvidado que alguna vez fueron humanos. Rem olvidado todo excepto el golpear. Respirei profundamente, tratando de calmar mis nervios destrozados. Muy bien, dije. Voy a entrar. Una cosa más, dijo el hombre, deteniendo-me quando dia me havia dado vuelta hacia la iglesia. Quando entres ao claro, quando enfrentes lo que está ali, no escuches lo que te dais. Hablará com tu voz, com las voces de aqueles que amas, com las voces de tus miedos mais profundos. Pero todos são mentiras. Todo está desenhado para hacer que te rindas, para hacer que pierdas la esperança. Mantém tu propósito claro em tu mente y no dejes que nada te distraiga. Assente, grabando suas palavras em mi memoria. Como te lamas? Perguntei. Se vou a hacer esto, se vou a intentar liberar-nos a todos, quiero saber el nombre del hombre que tuvo el coragem de ayudar-me. El hombre foi silencioso por largo momento. Quando finalmente habló, sua voz estava cargada de emoção. Miguel, dijo. Me lamaba Miguel Hernández. Fui maestro de escuela em este pueblo, hace mucho tiempo. Ensinava a los niños a ler, a escribir, a sonar com futuros melhores. Luego la carretera me lamó, y o vain, todo eso terminó. Gracias, Miguel, dije. Por dar-me uma oportunidade. Não me agradezcas todavia, respondió. Espera a ver se sobrevives. Entonces, si lo reices, reza por nosotros. Reza para que nuestras almas finalmente encontrem descanso.
Me divo eu tá hacia la iglesia y comecei a caminhar. Cada passo requeria um esforço consciente, mi corpo protestando contra a ideia de acercar-me voluntariamente a esse lugar oscuro y leno de espíritos atormentados. Pero segui adelante, um pai delante del outro, hasta que alcance las puertas dobles de madeira que colgaban torcidas em sus bisagras. Las puertas se abrieron com um gemido prolongado quando las empujé. El interior de la iglesia estava iluminado por cientos, talvez miles de velas, cada uma colocada em algum lugar diferente. Em los bancos, em el suelo, em repisas taladas em las paredes. Su luz parpadeante criava sombras dançantes que se moviam y cambiaban constantemente, haciendo impossível distinguir que era real y que era ilusão. Y entre las sombras, los muertos esperaban. Lenaban cada banco, cada rincón, cada espaço disponível. Alguns se veiam quase normeios, com solo um ligeiro tinte grisáceo em su piel y esa blancura característica em los ojos delatando sua natureza no viva. Outros estaban mais deteriorados. Carne colgando de huesos expuestos, extremidades faltantes, heridas terríveis que nunca haviam sanado porque la muerte havia legado antes de que pudieran hacerlo. Pero todos, cada uno de elos, estaban golpeando. Sus punos se levantaban y bajaban em esse ritmo constante y terrível, golpeando el aire, los bancos, sus propios cuerpos. Tampe, tampe, tampe. El sonido era ensordecedor acuí, amplificado por las paredes de piedra de la iglesia, resonando através del espaço hasta que senti que mi cabeça iba a estalar. Caminé por el pasillo central, y todos sus ojos me seguieron. Ojos blancos y muertos em rostros de terror congelado. Alguns abriam suas bocas como se quisieran advertir-me, outros pareciam estar gritando em silêncio. Pero ninguno riso ningún sonido excepto esse maldito golpiteo. La sacristia estava ao final del pasillo, detrás del altar. El altar mesmo era uma vista perturbadora. El crucifixo que alguma vez havia estado ali havia caído y yacía em el suelo, roto em pedaços. Em su lugar, alguém havia apilado coisas. Huesos, me di cuenta com horror crescente. Huesos humanos apilados em um patrão que sugeria algum tipo de significado ritual pero que mi mente rechazaba compreender. Apartei la mirada y me dirigi a la sacristia. La puerta estava cerrada pero no conclave. Se abrió facilmente quando giré la manija, revelando uma habitação pequena lena de armários y estantes. Ali, exatamente como Miguel havia dicho, estaban os objetos que necessitava. Las cadenas de hierro colgaban de um gancho em la pared, tambierras que estaban completamente cubiertas de óxido. Pero incluso através del óxido podia ver os símbolos talados em cada eslabão, crucis, pentagramas, palavras em latim que não podia ler pero cuya intenção podia sentir. Estas cadenas haviam sido rechas para contener el mal, para suprimir lo oscuro. La sal estava em um frasco de cerâmica antiguo, selado com cera. Quando lo abri, el olor a mar me golpeou, tem fuerte y puro que por um momento pude imaginar que estava em la costa, lejos de estas montanas malditas, com el viento salado em mi cara y las gaviotas gritando sobre las olas. Los livros. Havia docenas de livros antigos, suas páginas amarelentas y quebradizas com la edad. Luz hoje e cuidadosamente hasta que encontrei o que estava buscando, diagramas de símbolos de proteção, instruções sobre como criar selos contra entidades malignas, orações em latim y línguas aún mais antiguas. Tomé todo lo que pude cargar, las cadenas, la sal, vários de los livros. Entonces, mientras salía de la sacristia, noté algo más.
Em el suelo junto ao altar roto había una vieja pala de hierro, é o tipo que se usa para cavar tumbas. Su mango estava desgastado por anos de uso, y la hoja estava manchada com. Preferi no pensar com que estava manchada. La tomé também. Se iba a enfrentar a una cosa que había salido de um ataúde enterrado, una pala parecia una herramienta apropriada. Cargado com mi equipo macabro, caminé de regresso por el pasillo central. Los muertos todavía me observaban, todavía golpeaban su ritmo interminable. Pero ahora alguns de elos pareciam estar assentindo. Como se aprobarão, como se tuviram esperança. Salí de la iglesia y encontrei a Miguel todavía esperando afuera. Miró las cosas que cargaba y assentiu. Tienes todo lo que necesitas, dijo. Ahora solo necesitas el coraje para usarlo. Vendrás comigo? Perguntei, sabiendo incluso mientras lo hacía qual seria la respuesta. Negó com la cabeça. No podemos deixar este pueblo, dijo. Estamos atados aqui tão firmemente como se estuviéramos encadenados. Pero estaremos observando. Estaremos esperando. Estaremos rezando, se los muertos todavía pueden rezar. Puse todo em la cabina de mi camión, manejando os objetos com cuidado reverencial. Las cadenas tintinearam suavemente quando las coloquei em el asiento del passageiro. Los libros los puse em el tablero donde poderia consultá-los facilmente. La sal y la pala fueron ao piso. Me subi ao asiento del conductor y giré la lave. El motor cobró vida com su rugido familiar y reconfortante. Por um momento, solo me senté ali, mis manos em el volante, tratando de reunir mi vontade para lo que estava a ponto de hacer. Miguel se acercou a mi ventana. Sea qual sea el resultado, dijo, gracias. Gracias por intentarlo. Has demonstrado mais coragem esta noite del que eu mostrei em toda mi vida. Se esto funciona, dije, se logro cerrar el ataúde y romper la maldición, que le passará a ustedes? A todos los espíritos atrapados aqui, descansaremos, dijo simplesmente. Finalmente descansaremos. Las cadenas que nos ateaem a este lugar se romperam, y podremos seguir adelante hacia lo que sea que venga después. Assente, grabando su rostro em mi memoria. Luego puse el camión em marcha y me dirigi hacia la carretera que salia del pueblo, la carretera que me levaria de regresso ao claro, de regresso ao ataúde, de regresso a enfrentar el horror que había sido liberado em este mundo. La carretera era mais corta de lo que esperaba, ou talvez el tiempo se estava comportando de maneira estranha de novo. Em lo que parecieron solo minutos, vi el árbol retorcido aparecer em mis faros, sus ramas desnudas alcançando el cielo noturno como garras negras. Me detuve a unos metros del claro y apagou el motor. El silencio que seguiu foi absoluto. No había golpiteo ahora, no había viento, no había sonido de insectos nocturnos. Solo um vacío de sonido tão completo que podia escuchar la sangre bombeando em mis oídos. Tomé las cadenas, la sal, uno de los libros, y la pala. Abri la puerta del camión y salí a la noche. El aire era diferente aqui. Mais frio, mais denso, cargado com uma eletricidade que hacía que los pelos de mis braços se erizaran. Esse olor. Esse horrible olor dulce y podrido que havia estado presente desde que entrei a esta carretera agora era abrumador, tão fuerte que tuve que contener una arcada. Caminé hacia el claro lentamente, cada passo deliberado y cuidadoso. La luz de la luna lena iluminaba el espaço com um resplandor plateado y enfermizo, haciendo que todo se viera irreal, como um paisagem de sonho ou pesadilla.
El montículo de tierra estaba exatamente donde había estado antes, em el centro del claro. Y junto a él. No había nada. La cosa que había visto antes, la figura alta e impossível com suas extremidades articuladas incorretamente, no estaba ali. El claro estaba vacío excepto por el montículo. Pero eu sabia que estava aqui. Podia senti-lo. Podia sentir sua presença como um peso pressionando contra minha mente, como dedos invisíveis tanteando os bordes de minha cordura. Me acerque ao montículo, la pala pesada em mis manos. A hora que estava mais cerca, podia ver que parte de la tierra havia sido escavada antes, provavelmente por el detective Ernesto Vega há tantos anos. El agujero havia sido parcialmente relenado por el tiempo y el clima, pero todavia podia ver el borde del ataúde asomando através de la tierra suelta. Comecei a cavar. Cada palada de tierra removida revelava mais del ataúde. Era exatamente como lo havia imaginado, viejo, podrido, com la madeira agrietada y astilhada. Los símbolos que Miguel havia mencionado todavia eram visíveis, talados profundamente em la madeira, pero muitos de elos haviam sido raiados ou desfigurados, provavelmente quando la cosa que estava adentro havia luchado por liberar-se. Entonces, quando quité a última palada de tierra que cobria la tapa del ataúde, lo vi. Estava aberto, completamente aberto, la tapa arrancada de suas bisagras y tirada a um lado. Y adentro. Adentro estava vazio. Pero no vazio como em nada ali. Vazio como em um vazio, uma ausência tão completa que parecia absorver la luz a seu alrededor. Era como mirar a um agujero em la realidade mesma. Assim que resvenido. La voz vino desde todas partes y desde ninguna parte. Era mi voz, pero não lo era. Era la voz de mi padre muerto, de mi madre, de mi esposa, de mis hijos. Era todas las voces que alguna vez había conocido y amado, todas hablando a união no em uma harmonia horrible y antinatural. Resvenido a encerrar-me de nuevo, continuou la voz. A restaurar os selos que me mantuvieron prisioneiro durante tantos siglos. Que valentia! Que estupidez! Mostrei-te, dije, tratando de manter-me voz firme. Se vas a hablar-me, ao menos tenente el coragem de mostrar-me tu forma. Una risa lenó el aire, una risa que era el sonido del metal chirriando, de huesos quebrandose, de ninhos llorando. Mi forma, dijo la voz. No tengo una sola forma, pequeno mortal. Soy todo lo que temes, todo lo que odias, todo lo que te atormenta em las horas oscuras antes del amanecer. Soy la pesadilla que duerme em cada coração humano. Entonces apareció. No puedo describirlo adequadamente. Mi mente se niega a retener os detalhes completos, protegendo-se de la loucura que vendria de recordar completamente lo que vi. Pero era alto, impossivelmente alto, uma torre de carne retorcida y sombra viva. Tinha extremidades, demasiadas extremidades, cada uma articulada em lugares que violaban las leis de la anatomia. Su rostro. Dios, su rostro. Era todos los rostros. Cambiaba constantemente, um segundo mostrando a mi padre, el siguiente a mi hijo, luego a estranhos, a monstruos, a coisas que nunca fueron humanas. ¿Ves ahora? Perguntou com sua voz de muitas voces. ¿Ves por que no puedes detener-me? Soy eterno. Soy o mal primordial que existia antes de que tu espécie aprendiera a caminhar erguida. Tus cadenas, tu sal, tus símbolos, sanada contra lo que soy. Mis manos temblaban mientras abria el livro que havia traído, buscando os símbolos que necessitava copiar. Las páginas bailaban frente a mis ojos, las palavras em latim nadando dentro y fuera de foco.
Tu esposa está llorando, dijo la cosa, su voz ahora perfeitamente imitando a Maria. Está llorando porque sabe que nunca volverás a casa. Tus hijos estão perguntando donde está papi, por que papi los abandonou. Caulete, sussurré, tratando de concentrar-me em el libro, em los símbolos. Te mostraré, dijo la cosa, y de repente pude verlos. Pude ver a Maria sentada em nuestra sala, com el teléfono em la mano, marcando mi número una y outra vez sem obtener respuesta. Pude ver a mis hijos, pequenos y assustados, perguntando-se que havia passado com su padre. Era uma ilusão. Tinha que ser uma ilusão. Pero se sentia tão real. No es una ilusão, dijo la cosa, leyendo mis pensamentos. Esse é o futuro. Tu futuro. Por que não vas a salir de aqui, Roberto Maldonado? Vas a quedar-te aqui comigo. Vas a golpear como todos os demás golpeam, eternamente tratando de escapar de um ataúde que se ha convertido em toda tua existência. Encontrei o símbolo que necessitava em el libro. Era complejo, uma série de linhas y curvas entrelazadas que formavam um patrão que dolia mirar. Tomei as cadenas y comecei a talar el símbolo em el interior del ataúde vazio, usando um eslabão afilado como cincel improvisado. De verdade crees que funcionará? Se burlou la cosa. Esos símbolos fueron criados por hombres santos, hombres de fé pura. Pero tu não eres puro. Tu não tienes fé. Eres solo um hombre assustado tratando de salvar sua própria piel. Segui trabalhando, ignorando suas palavras, concentrando-me em copiar el símbolo exatamente como aparecia em el libro. Permite-me mostrar-te algo mais, dijo la cosa. De repente eu era Ernesto Vega. Podia sentir o que eu havia sentido quando abriu este ataúde por primeira vez. É o medo, la curiosidade, é o horror crescente mientras el golpito se volvia mais fuerte. Podia sentir o momento em que la tapa cedió finalmente, é o momento em que esta cosa emergiu de su prisão de siglos. Podia sentir sua mente quebrando-se bajo o peso de lo que estava presenciando. Me obliguei a sair de la visão, jadeando, sudor frio correndo por mi cara. El símbolo estava parcialmente talado. Solo necessitava um pouco mais de tempo. Te mostrarei a todos, dijo la cosa, agora com um tono diferente em sua voz. Algo que poderia haver sido, súplica. Te mostrarei a cada alma que ri consumido, cada mente que ri roto. Rei cientos, miles, através de los siglos, através de las épocas. Todos elos agora são parte de mim, todos elos golpeando dentro de minha existência, tratando de escapar. Terminei o primer símbolo y comecei com el segundo. Mis manos doliam, mis músculos temblavam com el esfuerzo, pero segui adelante. Sabes que sou em realidade? Perguntou la cosa, y agora sua voz sonaba casi, triste. Soy una víctima. Fui, e eu era um homem, uma vez. Hace tanto tempo que apenas puedo recordá-lo. Pero algo me passou, algo terrível me foi hecho, y quando mori, quando deveria haber encontrado paz, em cambio me converti em esto. Levantei la vista hacia la cosa, y por um momento, solo um momento, pude ver algo humano em meio de toda essa forma retorcida e impossível. Uma chispa de lo que alguma vez havia sido, atrapada dentro de esta pesadilla de sua própria criação. Agora no puedo parar, continuou. No puedo parar de consumir, de romper, de destruir. É esse todo lo que soy agora. É esse todo lo que alguma vez seré. Cada alma que tomo se suma ao coro de golpes dentro de mim. Cada mente que rompo se convierte em outra voz gritando em minha cabeça. Havia terminado o segundo símbolo. Solo faltava uno mais.
Se me encierras de nuevo, dijo la cosa, no me estarás deteniendo. Solo me estarás conteniendo. Eventualmente, alguém mais vendrá. Alguém mais abrirá o ataúde. Todo comenzará de nuevo. Não seria mais misericordioso terminar com esto? Terminar comigo? Não sei como, admiti, mi voz ronca. Se lo sabes, dijo la cosa. Parte de ti ya lo sabe. El fuego purifica. El fuego libera. Miré las cadenas em mis manos, luego el ataúde, luego de vuelta a la cosa. Se te queimo, dije lentamente, liberará a todas las almas que has tomado? Sí, respondió, todos elos. Miguel y sus compañeros del pueblo. Ernesto Vega. Todos los que alguna vez reimperecido bajo mi influencia. Todos serão liberados, incluindo-me a mim. Poderia haber sido uma mentira. Provavelmente era uma mentira. Pero havia algo em su tono, algo em la forma em que lo dijo, que me hizo crer-lhe. Comecei ao terceiro y último símbolo, pero esta vez tal é algo diferente. No é o símbolo de contenção del livro, sino um símbolo de fuego, de purificação, que havia visto em outra página. Que estás? Comenzó la cosa, luego se detuvo. Entiendo. Eres mais inteligente de lo que pensé, Roberto Maldonado. Terminé el símbolo y luego saqué la sal. No la US é acento agudo para criar um círculo de proteção como provavelmente deveria haber hecho. Em cambio, la verti dentro del ataúde, cubriendo la madeira podrida, lenando las grietas y rendiduras. La cosa no intentou detener-me. Solo observava com sus 1000 rostros cambiantes, y em cada uno de elos podia ver la misma expressão, esperança mesclada com medo. Dolerá? Perguntou, su voz ahora la de um ninho pequeno. No lo sé, respondi honestamente. Pero será rápido. Tomé las cadenas y las estendi sobre el ataúde, criando uma LED de hierro sobre la madeira y la sal. Luego, usando el encendedor que sempre levava comigo para emergências, prendi fuego a una esquina del livro antiguo. El papel viejo se incendiou imediatamente, las lamas saltando com hambre. Lo dejé caer dentro del ataúde, sobre la sal y entre las cadenas. Lo que passou después fue como nada que hubiera visto antes. El fuego se estendió instantaneamente, no solo sobre el ataúde sino também sobre las cadenas, sobre la tierra alrededor, sobre la cosa misma. Pero não era fuego normal. Ardia com um color branco azulado que não produzia calor, ou ao menos não é o tipo de calor que eu podia sentir. Era um fuego frio, um fuego que queimava no carne sino espírito. La cosa gritou, no com uma voz sino com Miles, cada alma que alguma vez havia consumido gritando sua liberação ou sua agonia, era impossível decir qual. El sonido era ensordecedor, absoluto, lenando el mundo inteiro hasta que não havia nada mais que esse grito. Entonces comenzó a desmoronar-se. Su forma impossível se fragmentou em pedaços, cada pedaço dissolvia em dose e em luz antes de desaparecer. Pude ver caras em la luz, rostros de las almas sendo liberadas, alguns sorriendo, outros chorando, todos finalmente em paz. El fuego crescia mais brilhante, mais intenso, hasta que tive que cerrar los ojos y apartar la mirada. Podia sentir sua energia lavando-me, queimando no mi cuerpo sino algo mais profundo, algo dentro de mim que havia sido tocado por la oscuridade de este lugar. Luego, tem repentinamente como havia comenzado, terminou. Abri os olhos. El claro estava vazio. El ataúde se havia ido, reduzido a cenizas que já estavam sendo dispersadas por um viento que não havia estado ali momentos antes.
Las cadenas habían desaparecido. La tierra que había formado el montículo estaba nivelada, cubierta de hierba verde y fresca que no había estado ali antes. La cosa se había ido. Me quedé ali em silêncio por largo momento, apenas capaz de crer que havia terminado. Que havia sobrevivido. Que de alguma maneira, contra todas as probabilidades, havia logrado romper la maldição. Entonces escuché vocês. Me giré hacia el borde del claro y los vi. Miguel y todos los outros espíritos del pueblo, de pé entre los árboles. Pero ya no se veían muertos. Sus ojos habían recuperado el color, sus rostros ya no estaban congelados em máscaras de terror. Y lo más notable de todo, ya no estaban golpeando. Miguel dio passo adelante, uma sonrisa em seu rosto. Lo lograste, dijo, sua voz clara y lena de alegria. Realmente lo lograste. Estão livres? Perguntei. Todos ustedes? Livres, confirmou. Podemos sentirlo. Las cadenas se reenroto. Ya no estamos atados a este lugar. Podemos seguir adelante. Mientras hablaba, comecei a notar algo. Los espíritos estaban começando a brilhar com uma luz suave, volviendo-se mais translúcidos, mais etéreos. Se estão indo, dije. Sí, dijo Miguel. É essa hora. Hace mucho tiempo que é essa hora. Adonde van? No lo sé, admitió. Pero sei adonde sea, é esse melhor que donde hemos estado. Gracias, Roberto Maldonado. Gracias por dar-nos esta oportunidade. Gracias por tu coragem. Descansem em paz, dije. Todos ustedes. Uno por uno, os espíritos começaram a desvanecer-se, suas formas dissolviendo-se em luz hasta que solo quedaban pontos brilhantes flotando em el aire como luciérnagas. Y luego incluso esos desapareceram, absorbidos por el cielo noturno. Miguel foi o último em ir-se. Se detuvo por momento, mirando-me com gratitude, luego alzó la mano em saludo final antes de desvanecer-se também. Y entonces estuve solo em el claro, rodeado solo por el silencio pacífico de la noche de montanha. Caminé de regresso a mi camión com piernas temblorosas. Me subi ao asiento del conductor y solo me senté ali por momento, tratando de processar todo lo que havia passado, todo lo que havia visto. Giré la nave. El motor arrancou sem problemas, y puse el camión em marcha. La carretera de regresso era diferente. Ya no se sentia oscura y amenazante. Los árboles de ano se inclinaban amenazadoramente sobre el camino. Era solo uma carretera vieja y pouco mantenida, nada mais. Conduje durante lo que parecieron horas, aunque mi sentido del tiempo todavía estaba desajustado. Y entonces, quando menos lo esperaba, la carretera se abrió y me encontré de regresso em la carretera principal, com autos passando em ambas direções, com sinais de tráfego y linhas pintadas y todos os outros marcadores reconfortantes de civilização. Miré mi relógio. Según él, havia passado toda a noite. El sol estava começando a assomar em el horizonte, pintando el cielo com tonos de rosa y naranja. Havia sobrevivido. Conduje hasta la próxima cidade y me detuve em uma estação de serviço. El empleado me mirou extranamente quando entrei, provavelmente porque me veía como me sentia, completamente destrozado, com ojeras profundas, roupa manchada de tierra, manos temblorosas. Está bem, senhor? Perguntou. Sí, dije, surpreendido de encontrar que era verdade. Sí, estou bem. Solo fue uma noite larga. Comprei café, é o pior café que havia probado em minha vida, pero nunca nada me havia sabido tão bueno.
Me sentei em uma mesa afuera y observé o amanhecer mientras bebia, deixando que la normalidade del momento me lavara. Eventualmente, saqué mi teléfono. Tinha docenas de mensagens perdidos de Maria, cada um mais preocupado que o anterior. Lalamé. Roberto, sua voz estava lena de alívio y enojo. Donde diablos has estado? He estado lamadote toda la noite. Estava a ponto de lamar a la polícia. Lo siento, dije. Lo siento mucho. Tomé desvio y me perdi. Pero estou bem agora. Estou caminho a casa. Mas te vale, dijo, pero podia escuchar o amor detrás del enojo. Los niños te extrañan. Eu te extraño. Los extraño também, dije, y significava cada palavra. Legaré a casa tem pronto como pueda. Terminamos la lamada y me quedé ali sentado pouco mais, observando o mundo despertar a mi alrededor. Gente indo a trabalhar, ninhos esperando o autobus escolar, vida normal continuando como sempre lo ha hecho. Hace 3 semanas que sucedió todo esto. 3 semanas desde que tomé essa carretera maldita, desde que enfrentei o horror del ataúde y la cosa que havia sido liberada de él. 3 semanas desde que liberei a todas essas almas atrapadas. Rimanejado por todo o México em esse tempo, retomando mi rotina normal. Pero nunca vuelto a ver essa carretera. Buscado, incluso intentado encontrar o desvio que tomé esse dia, pero não está ali. É esse como se nunca hubiera existido. Talvez nunca existiu, ao menos no de la maneira que é o mundo normal entiende la existência. Talvez era lugar entre lugares, uma grieta em la realidade donde lo impossible podia manifestar-se. O talvez, ahora que la maldición está rota, la carretera simplesmente desapareció. No lo sé. Honestamente, estou bem com no saberlo. Pero a veces, em las noches tranquilas quando todo está em silêncio, creio que puedo escucharlo. Esse sonido. Esse maldito golpiteu. Tampe, tampe, tampe. Entonces me recuerdo a mim mesmo que é esse solo mi imaginación. Que la maldición está rota, las almas estão em paz, é o ataúde de não existe. Pero aún assim, nunca vou a tomar desvios. Me quedo com las rutas que conosco, las carreteras bien transitadas, los caminhos que miles de personas recorrem cada dia. Porque aprendi algo importante em essa carretera oscura y maldita, rei alguns atalhos que simplesmente não valem a pena tomar. Rei alguns lugares donde la carretera te leva que são piores que qualquer destino. Rei algumas coisas que, uma vez que las has visto, nunca puedes olvidar completamente, sem importar quanto lo intentes. Aí está minha história. La historia de la noite que tomé la ruta que todos evitaban, la noite que uma anciana me advertiu sobre algo que seguia golpeando desde o ataúde, la noite que tive que encontrar el coragem para enfrentar el mal mais antigo y oscuro que jamás había imaginado. Se estás escuchando esto, se has legado hasta aqui em mi relato, te pido algo, se alguma vez ves uma carretera abandonada, desvio que promete ahorrar-te tempo pero que se siente equivocado de alguma maneira, no lo tomes. Quedei-te em el caminho conhecido. Acepta el tráfico, acepta el retraso. Porque alguns atalhos levam a lugares de donde talvez nunca regreses. Se alguma vez escuchas esse sonido, esse golpiteu sordo constante viniendo de algum lugar que no puedes identificar, corre. Corre tem rápido tem lerros como puedas. Porque significa que algo está tratando de salir. Provavelmente seja algo que nunca debió ser liberado em primeiro lugar. Gracias por escuchar mi historia.
Gracias por acompanhar-me em este viaje através de la oscuridade. Se te ha impactado, se te ha hecho sentir algo, te invito a que te suscribas a este canal. Déjame um comentário contando-me, ¿has tenido alguna vez uma experiência em uma carretera que no puedes explicar? ¿Has sentido essa atração hacia um caminho que sabes que no deberías tomar? Me encantaria ler tus historias. Dime desde onde nos estás acompanhando. Desde que rincón del mundo estás escuchando esta historia? Cada comentário, cada suscripção, me ajuda a seguir compartilhando estas experiências, estas advertências sobre os lugares oscuros que existem em los márgenes de nuestro mundo. Nos vemos em el próximo relato. Recuerda, mantente em los caminhos iluminados. La oscuridade sempre está esperando a aqueles que se aventuram demasiado lejos de la luz. Hasta la próxima, Tenente cuidado em las carreteras.